Bom dia a todos vocês, meus queridos e minhas queridas. Eu quero fazer alguns comentários com vocês, porque Deus estava me dando um discernimento de algumas questões que eu estava comentando com Ele, mas a visão é clara, porém precisava-se entender e explicar para que haja uma restauração em uma área da vida de algumas pessoas que é preocupante para os nossos para as nossas vidas e até mesmo para que o propósito de Deus se cumpra numa igreja saudável. Eu acredito que todas as pessoas vêm enfermos para o Senhor, enfermos morais, espirituais, intelectuais. E o novo nascimento é a proposta do Evangelho para mim, para qualquer ser humano, é claro, não tem como mudar isso. Porém, nós entendemos que alguns pensamentos que estamos colocando que está atrapalhando o cumprimento da essência pura do corpo de Cristo. E este mau andamento, muitas horas, a culpa está em nós, que pensamos distorcidos, agimos distorcido e estamos numa época de uma igreja que está aprendendo a ser contraditória a respeito das coisas de Deus. Conclusão: desobediente e rebelde. Então, eu quero só dizer uma coisa para você. Imagine então, eu quero falar consequências da queda humana, no sentido presente. As pessoas, quando elas caem no pecado, principalmente quando elas já alcançou algum tipo de privilégio, um nome no meio da sociedade, até respeito na família, na igreja, que ela já é vista como uma pessoa modelo, por exemplo. Quando ela cai nos seus pecados, na transgressão, não digo seus pecados, no pecado e na transgressão, a tal pessoa, ela imediatamente ela recorre à misericórdia de Deus e está certo em fazer isso para que haja um perdão pelo sangue do Cordeiro, haja a expiação, a propiciação, resgate, e é provável e é benéfico quando no coração dela ela consegue se libertar daquela condenação, quando ela consegue se levantar diante da família, diante dos amigos, assumir e passar a dar testemunho, as pessoas veem o arrependimento. O povo de Deus, ele tem um coração sim perdoador, mas restaurando o prestígio, ele tem também uma dificuldade, porque muitas pessoas que viu as suas missivas, suas pregações, muitas pessoas que andaram com ele e viu muitas horas as suas exigências e julgamento e postura a respeito de alguns pecados, sempre vão ficar um pé atrás com ele e muitas horas muito para apoiar sim algumas imperfeições. Se ele for exortado por quem passou por tal dificuldade, ainda que se levantara, muitas horas o que se levantou tem que suportar um apontamento ilícito. As pessoas não conseguem ver exatamente um líder que caiu, uma pessoa de determinada posição que caiu e se levantou, principalmente aqueles que estão procurando ocasião para ocultar as suas deformidades. Eles terão muita dificuldade em enxergar o perdão de Deus e alguém que era de um nível invejado por ele, tão alto, tão elevado, passar por uma circunstância e vir e se libertar e se levantar de novo. Então nós estamos falando de pessoas que verdadeiramente se arrependeram, se levantaram. Então nós temos sempre que pensar que esta pessoa, ela sempre ainda vai ter alguma perseguição que se levantou, porque os outros tinham inveja do seu prestígio, da sua unção e da sua posição. Mas mesmo assim, se aconteceu isso com você, eu acho que você está corretíssimo. Todo pecado e mal é perdoado ao homem se levantar e seguir, porque com Cristo você é mais que vencedor. E se você tivesse sido destruído por aquele pecado, permanecido na queda, não reconhecido e não se levantado, automaticamente você tinha aniquilado tudo na sua vida, inclusive a vida eterna, a qual ainda você entrará por ela. Mas existe o outro lado. Existe o lado também da queda, daqueles que nunca chegaram à excelência proposta por Deus na sua vida. Tem pessoas que queriam
uma pessoa que lidera algumas questões na cidade, até foi, vamos dizer assim, um pregador que sempre pregou na cidade, quem sabe uma pessoa que liderava um núcleo comunitário que sempre foi bem quisto na cidade, mas depois começou a acontecer sequências de deformidades. Conclusão, ele arrumou ali um calcanhar de Aquiles. Em outro lugar na Bíblia, muitos colocam como um espinho na carne, aquela pessoa que ela se levanta e começa a ir bem, está indo bem, daqui a pouco explode lá a história de uma nova mulher na vida dele. Seja ele solteiro ou seja casado, ou aquele um que está bem, quando vai saber, de novo, ele começou a fazer negócios escusos, como pessoas na cidade que era dizimista até de certas igrejas, mas quando foi saber dos seus comércios, seu comércio era um mar de ilegalidade, de lesão e de roubo. Conclusão, as igrejas que se apoiou no número da sua finança para se sustentar, estava vivendo de dinheiro roubado, ilegal. Eu sei que a igreja não tem nada a ver com isso, porque é o sujeito que fazia e de repente veio todo aquele descrédito na vida da pessoa, na sociedade, a ponto de que ela já não servia mais como canal de referência dentro da igreja, porque as pessoas chegavam lá, olhavam e falavam, aquele ladrão está aqui, não fico aqui, não vou ficar aqui, não permaneço aqui. Então nós vemos também que é muito complexo. Por quê? Porque na verdade o propósito de Deus, ele inclui não recaídas de percurso. Nós podemos falhar no percurso, nós podemos ter erros no percurso, mas nós vemos que são pessoas que o descrédito chegou na sua vida porque ele tem um hábito, ele vai lá e cai. Aí ele cai naquela mesma circunstância, naquele mesmo erro, naquele mesmo vício, por exemplo. Aí ele fala, agora eu vou lá e peço perdão a Deus, começo de novo, me perdoe de eu falar, tem situações ocorrendo no momento, até com pessoas que eu amo muito. Aí ele começa a vida dele dentro da clínica, por exemplo, de uma recuperação, tudo de novo, daqui uns dias está pregando na clínica, daqui uns dias ele sai, está pregando no lateral. A hora que você menos espera, o camarada teve a recaída ao vício. O que acontece com uma pessoa quando ele tem essa sequência de recaída ao vício? O que na verdade, chega um ponto da sua vida em que ele não observa, mas inconscientemente ele não acredita mais na sua história. Está acontecendo dois processos com ele. O primeiro, o espírito dele está preparado, o espírito dele sempre quer o Senhor, o Espírito Santo está convencendo ele a ir para o céu. Só que sempre quando ele se levanta, ele pensa assim, eu levantei, agora estou preparado para fazer toda a obra de Deus. E ele não entende que devido a essas quedas contínuas nessa área, ele é reprovado ou está reprovado. Por quê? Porque ele já determinou limites. Eu vou subir até certo lugar. Efésios 4:27 diz, não dê território ao diabo. Chega lá e ele fala, eu vou dar uma corrida, mas Deus é misericórdia. Então, ele não conhece a misericórdia como o primeiro que caiu num problema, num pecado, numa transgressão, e se arrependeu e chorou e se libertou daquilo. Não, ele já faz propositando a usar da misericórdia de Deus superficialmente, porque não será um arrependimento, será mais um tempo que ele vai permanecer andando na direção, mas ele recairá, não deixando se cumprir a plena regeneração, atrapalhando o propósito que Deus propora nele no corpo, para que se ele viesse regenerado, em pedra que caísse, se levantasse, fazer parte de uma história bíblica, como nós vemos a história de muitos na Bíblia que caíram. Mas esses que caíram, você pode ver que aquele que deu sequência e continuidade no seu erro malignamente, nós vemos Paulo entregar Remineu e Alexandre a Satanás, porque por causa disso, nós vimos a sequência do pecado de Saul, aonde o levou, enquanto nós vemos arrependimento de Davi, nós vemos arrependimento de muitos outros homens que conseguiu retornar. Então essa pessoa que tem esse hábito de levantar até um certo degrau e chegando ali propositando o seu próprio coração a mesma brecha, o mesmo lugar, e não procura às vezes até uma ajuda profissionalizante, se é casos de vícios,
se é a questão de uma relação que não deu certo e nós estamos num momento em que a pessoa então, se ela já quebra a família, a traição, há tantas coisas, então mostra que o obreiro que não cuida bem da sua casa não cuida bem da obra de Deus. O obreiro que não tem uma vida moderada e casta, santa, na administração financeira, e rouba os roubadores não herdarão o reino de Deus, aqueles que estão no seu comércio. A Bíblia é bem clara quando diz que os viciados em gerais não herdarão o reino de Deus. O que temos que pensar então é que a pessoa, quando ela se dá a constância da queda, quando essa pessoa se dá essa necessidade de cair depois de um determinado ponto, alegando eu não suporto pressão, ninguém me entende, ele está tentando com cada retorno dele a fazer a obra de Deus com o seu próprio braço, com a força do seu próprio braço. Em outro lugar, eu quero dizer para você que ele está tentando fazer o quê? Remendar, retalho novo em roupas velhas. E Jesus fala que não passa, a roupa velha não vai suportar, ela vai continuar dando roturas, ela vai continuar rasgando. A resistência do retalho novo não é compatível mais para aquela roupa que se rasgou, joga fora. Na verdade, essa pessoa precisa de novo se levantar, se banhar no sangue do Cordeiro, pedir para o Senhor vestir vestes novas para que saia aquela nudez, mas nunca vai sair a nudez externa de quem lá dentro nunca se preencheu do Senhor. Então, eu quero só deixar aqui para você que há muitas pessoas com promessas retidas devido à autopermissão para a queda. Pessoa que se dá a queda, que dá o território ao diabo, enquanto a Bíblia oferece armadura, poder de Deus para nós vencermos. E Cristo veio para desfazer as obras do diabo, nas nossas vidas não é diferente. O Senhor quer trazer-nos a uma nova vida. E aqui, quando você olha para Provérbios, capítulo 24, versículo 16, diz assim: o justo cai e não fica prostrado, mas os ímpios são derrubados pela calamidade, pela desgraça. Muitas pessoas que estão nesta vida dentro da igreja, vai em um certo ponto, recai, seja lá a área que for, você está proibindo as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Você está sendo um impedimento para a tua salvação e para o bom andamento do corpo de Cristo. Porque sempre que você retorna, você ocupa um lugar provisório, atrapalhando pessoas fiéis em dar permanência, uma sequência naquilo. Porque quando você volta, tem os fracos que em nome do perdão e não tem o discernimento entre o que cai e se levanta pelo perdão e arrependimento, mas fica muitas horas dando uma visão, uma pessoa que ela é, vamos dizer assim, uma pessoa que já se entregou ao fracasso, que já se entregou à fragilidade. E nesse número, milhares de pessoas estão se apoiando no seu comportamento também, para dizer, fulano foi e voltou, eu posso também. Porque uma das maneiras que uma pessoa num vício tem, é um demônio chamado manipulação. E uma pessoa que manipula os outros é porque ele mesmo está manipulado, porque ele quer manipular para que haja aceitação dos seus erros. Mas ele está no erro, ele está se prejudicando com o erro. Então, conclusão, é demônio, é o pai da mentira. E neste dia eu venho sim insurgir contra todo tipo de vício, seja ele de ordem química, ordem moral, sexual, na área financeira, o vício de adquirir de maneira escrusa. 24:14 de Provérbios: o justo cai e não fica prostrado, mas o ímpio serão derrubados pela desgraça, pela calamidade. O que você tem que entender que a palavra justo na Bíblia é a palavra dikaios, é um sentimento equitativo, de equidade, um sentimento equânime, de igualdade de todas as pessoas. Todos aqueles que nasceram de novo, foi rasgado as suas dívidas pelo Senhor Jesus, e ele passa a ser justificado, passou a andar conforme a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aplicando as regras, os mandamentos, a disciplina para fazer parte do corpo do Senhor,
parte do governo do Senhor, parte de ser um representante do Senhor. Então a palavra justo quer dizer santo, nivelado ao mesmo tempo, e quer dizer uma pessoa inocentada, uma pessoa ajustado em quem não pode se colocar mais dolo, dívidas. Então a palavra de Jesus diz assim: sede santo, porque vosso Pai que estás no céu é santo. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor, meu Deus, sabe que somos fracos sem o Senhor, mas é para isso que o Senhor veio dar do teu Espírito Santo. O Senhor não quer nos entregados ao fracasso, fadados ao fracasso, à destruição. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e recebo neste dia, por todos os que ouvem, Senhor, por todos os que vão ver este vídeo em qualquer época, que o Senhor dê entendimento, arranca de todos nós a raiz desse pecado de permissão à queda, seja de origem moral, sexual, seja de origem, Senhor amado, num vício, seja no, Senhor amado, de uma origem na infidelidade nos negócios, Pai, seja na origem de andar com mentira, manipulado e manipulando. Senhor Jesus, a tua igreja precisa ser santificada, e eu venho buscar neste dia, meu Pai, eu venho buscar nesta hora, Senhor, uma direção. Madaca subcanta lavacaia. Senhor, as pessoas não suportam erros nos seus líderes, e eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha, malaca, faço, badarábia, cadarábia, sérvia, ter de misericórdia de todos e operar com grandeza, porque há um tempo que começa o julgamento, e o julgamento começa pela tua casa, no sentido do Senhor de revelar a nós o caminho em que devemos andar, porque o Senhor é luz, e um homem do Senhor, uma mulher do Senhor não pode andar em trevas. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, um abraço.